falar de um assunto extremamente sério, gente. É a psoríase. Não que a psoríase seja uma doença séria, mas tem muitos preconceitos em torno da psoríase, né, doutor Bedin? Muito, né? As pessoas que sofrem dessa doença, elas acabam sendo, assim, muito repudiadas, né? Porque tem-se a impressão de que é uma coisa que pega, que passa, e aí realmente fica uma situação constrangedora. Porque não é verdade, não passa, não pega, você pode abraçar a pessoa, pode beijar a pessoa, mas é uma situação difícil, né? E aí a gente sabe quanto que o emocional da pessoa, quando ele está abalado, piora a doença também, né? Piora a doença e entra num ciclo vicioso, porque piora a doença, você se sente pior emocionalmente, aí piora mais ainda, aí você se sente pior ainda. Eu tive uma cliente que era uma moça muito bonita, e que tinha uma psoríase que ela escondia sempre com roupas fechadas, né? Ela parecia sempre uma moça muito recatada. E ela me disse, você já pensou se eu sair com algum rapaz e ele puser a mão por dentro da minha blusa e sentir que eu estou desmanchando, né? Sim. Que eu estou descamando toda, o que ele vai fazer? Mas você deve contar antes. Ela falou, se eu contar antes, ele não vai pôr a mão nunca. Imagina, então, né? eu não vou contar antes. Agora, não, imagine, né, o emocional dessa pessoa como fica abalado, uma coisa, né? terrível, terrível. A gente tem mitos e verdades para a gente, de fato, desmistificar essa doença. Vamos ver? O primeiro deles, olha, o estresse pode provocar a doença. Ele provoca? Ele pode provocar. Ou ele dá um start? Ele pode, a pessoa tem que ter o basal já para a doença, mas o estresse pode ser o gatilho, né? O gatilho. O desencadeador ou o agente piorador, né? O agente que vai piorar aquela doença. Mas para eu ter psoríase e ter esse start com estresse, eu tenho que ter ali geneticamente um traço da psoríase, claro. Né? Nem todo mundo que é estressado tem psoríase, senão a gente já tá todos nós estaríamos aqui, né? Numa grande cidade, 99% das pessoas são estressadas, né? O tempo todo, né? Vamos ver mais uma? Como prevenir a psoríase com medicamento? Não, infelizmente não. Como a gente ainda não sabe exatamente o que é que causa essa doença, a gente hoje sabe assim como ela funciona, qual é o mecanismo de início, qual é o mecanismo de piora, de melhora, mas a gente ainda não sabe por que essas pessoas têm. Acredita-se que seja realmente um defeito genético, né? Uma disfunção lá de algum gene que leva a pessoa a ter essa predisposição. Como a gente não sabe, não há um remédio, infelizmente. Não tem como. Né? Vamos ver mais uma? Próximo, o sol é importante para o tratamento da psoríase? Bastante, bastante. O sol, a tranquilidade, a calma, tudo isso ajuda muito, né? Tanto que agora no inverno, as pessoas que têm psoríase pioram. Porque tem menos quantidade de sol, o dia encurta, né? Então você se expõe menos. E há alguns tratamentos, né? São feitos em lugares onde há bastante sol, por exemplo, no Mar Morto, né? Lá em Israel, vende-se um tratamento de psoríase. Você passa algumas semanas num hotel bem gostoso, maravilhoso, no sol, né? Na praia, e você melhora. Melhora bastante. As praias de Israel, eu já vi várias fotos, são lindas, o lugar é maravilhoso. Mas se a gente conseguir levar tranquilidade e sol na casa da gente, na cidade da gente, né? Se você puder, no quintal da sua casa, tomar o sol e estar calmo, tranquilo, como se você estivesse num spa, num resort, vai melhorar do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que aprender, e esse acho que é o grande mal do século, aprender a separar o que a gente consegue resolver e o que gera um estresse que independe da vontade da gente e como que a gente pode mudar a situação. Né? Acho que isso é o gold standard, né? É o ideal da gente, verdade, né? Porque assim, o estresse é importante? Você precisa viver com ele, né? Faz parte da nossa vida. Agora, como manejá-lo, né? Como usá-lo para o bem e não para o mal, essa é a sabedoria. Infelizmente, a gente aprende depois de muitos anos e às vezes não tem mais tempo. Né? Então, não vai ter mais tempo. Então, precisa aprender isso logo, cedo. Acho que precisava pôr isso na escola, né? Eu acho. Sabe que tem manejo algumas do estresse, práticas, né? Que eu acho que devia fazer parte do currículo escolar mesmo. Sem dúvida. Porque a formação do ser, né? A própria meditação ou algumas outras técnicas de relaxamento, né? Devia ser, porque faz parte da vida, né? É importante. Saúde, né? É saúde, claro.
sem dúvida. Olha, vamos ver mais um mito ou verdade? A psoríase não tem cura, mas pode ser controlada. Mito ou verdade? É verdade, é verdade, né? Nós dizíamos há pouco que é muito difícil você tratar a psoríase, mas você pode controlá-la, né, com medicamentos, via oral, tópicos, injetáveis. Hoje nós temos um arsenal muito grande de medicamentos que a gente pode usar e pode se manter tranquilamente, sem a aparência da doença. Mas, gente, controlar é através de, antes de mais nada, de atitudes que a gente tem que mudar na vida da gente, né, doutor? Com certeza. Infelizmente, né, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso do médico, né? Ah, o seu problema é estresse, né? Duas coisas que eles não gostam de ouvir, que é virose ou é estresse. Para vir aqui ouvir isso, eu também não devia vir. O médico, né, não sabe o que está tratando. Nesse caso, infelizmente, é verdade. O estresse é essencial no manejo adequado da psoríase. Então, assim, tomar um solzinho no Brasil... é fácil, né? Uma das poucas coisas que nós temos ainda de bom nesse país é o sol, né? Que é grátis, está aí o tempo todo, mesmo no inverno nós temos o sol. Então, é uma dádiva que nós temos, primeiro. E segundo, é você saber realmente, como você dizia há pouco, tentar entender o que vai te fazer de bem ou o que vai te fazer de mal aquele sofrimento. E parar de sofrer, né? Já que a gente não pode mudar, gente. O que a gente não pode mudar, a gente aceita. É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. É muito mais prático, não tem jeito. Vamos ver mais uma? Olha, nos casos mais graves, a psoríase pode ser bastante dolorosa. Pode ser bastante dolorosa, especialmente uma coisa que a gente chama de artrite psoriática. Há muita dor nas articulações, nas juntas. Né? Então, a psoríase, além dela dar essa descamação na pele, que é visível, todo mundo está vendo, ela pode dar uma dor muito intensa nas articulações, que a gente não vê, mas a pessoa que tem, claro, sente. Então, nesse caso, aí há tratamentos um pouco mais agressivos e que tem uma melhora também bastante grande. O importante é não confundir o diagnóstico e também não menosprezar o diagnóstico, não achar que é um problema de pele. A pele, isso, pronto. O órgão é um órgão que não é muito bem tratado pela gente, né? Quando você sente uma dorzinha de cabeça, você já fica preocupado. Se doer seu peito, então, você fica mais preocupado. Agora, se você tiver uma descamação na pele, não é para ficar esperando, não é para ficar passando qualquer coisa. Uma vizinha me disse que passar não sei o que fazia bem. Aí você vai lá e passa. Não, você pode até piorar, né? Pois é, não dá pra... Tem que seguir a orientação médica, né? É isso, é fundamental. Vamos ver mais uma? Último mito e verdade, ó. Todas as pessoas com psoríase desenvolvem também a artrite psoríase. Não, né? Não é isso, né? Na verdade, esse caso da artrite é um caso mais grave, é só nos casos mais graves, né? Psoríase é uma palavra grega, né, que quer dizer coceira. Psoros é coceira, então ela vai dar descamação e uma coceirinha, isso é comum, né? Agora, a dor, essas coisas já num estágio um pouco mais grave. Olha, volta e a gente tem algumas fotos, porque quando a gente fala em psoríase, a gente conversava no intervalo do Dr. Bedin, muita gente se confunde, acha que é uma alergia, acha que é um outro processo, esse caso, né? Pensam que é uma caspa, então, né? É uma caspa, eu tenho uma caspa que não sara nunca, né? Caspa que não sara nunca, não é caspa. Vamos colocar algumas fotos para a gente poder mostrar, gente? Quer dizer, aqui a gente tem um caso de psoríase que está bem espalhado, mas às vezes a pessoa pode ter só uma pequena área, né? Só um foco, né? Precisa lembrar sempre que doenças, elas têm vários graus, né? Você está um pouquinho gripado ou você está muito gripado, né? Então, assim, você pode ter só uma placa, né, descamativa, eritematosa, que é vermelho, que descama, que parece uma purpurina, né, caindo, ou pode ter uma área toda tomada, né? Então, quando a gente tem, assim, esse quadro, regra geral que a gente fala é assim: a caspa, ela não avança além da linha do cabelo. Ela está dentro da linha do cabelo. A psoríase não, ela avança um pouquinho. Como avançou, né? Aqui, né? O cabelo estava até aqui. Isso, você vê que a plaquinha avançou. Aí já é psoríase realmente.
Vamos ver mais uma foto? Olha, em outra região, Isso. aqui aí já no braço, um braço, né? Uma parte do corpo. E nesses casos é que começam realmente a questão do social, né? Porque alguém te estende uma mão para te cumprimentar e você vê essa pessoa. Realmente, a primeira vontade que você tem é de recolher a mão, né? Agora, a gente vê que tem áreas aqui só vermelhas e áreas que a gente tem já uma quantidade maior, parece uma feridinha, uma casquinha. Isso, porque na verdade deve doer bastante? A descamação pode doer e pode sangrar, porque os vasos sanguíneos nessas áreas, eles estão mais superficializados. Então, tem até um testezinho que a gente faz, a gente tira um pouquinho da pele para ver se fica uma marquinha de sangue, a gente chama de orvalho sangrante, porque isso mostra que realmente o quadro é de psoríase e não é outra doença. Não é uma urticária, não é uma alergia, não é uma dermatite, é realmente psoríase. Vamos ver mais uma? Olha, gente, a gente fez questão de mostrar essa foto, porque tem muita gente que acha que tem problema de ácido úrico. Ácido úrico na mão e no pé. Isso daí é psoríase palmoplantar. Então, quem tem isso, não tem no corpo todo. É só nas mãos só tem nas pés, mãos, né? E nos pés. Agora, olha as unhas, o comprometimento também, né? Pega bastante, porque é um defeito da queratinização. E a unha é pura queratina. Então. O que a pessoa pensa nisso? Que é um fungo, uma micose. Que é uma micose, exatamente. Eu tenho uma micose que pegou tudo. Não é micose, não é fungo, não passa, não pega. Mas, de novo, né? Muito difícil a gente dar a mão para uma pessoa dessa sem achar que ficar constrangido, pelo menos. E foi o que você disse. E entra de novo naquele ciclo vicioso. Claro. O estresse leva a psoríase e você fica estressado pela doença, constrangido em dar a mão, em como a pessoa vai reagir, e a situação vai piorando. Vai piorando, né? Porque fica uma situação de ciclo vicioso realmente, né? Então, isso precisa ser tratado. E é relativamente fácil tratar, não é uma coisa difícil de tratar. Mas como se trata, por exemplo, num grau deste de psoríase plantar? A gente tem 2 tratamentos básicos aí, por via oral, com comprimidos, ou injetável. Você pode tomar uma injeção uma vez por semana, por 4 semanas, e isso sumir tudo, desaparecer. Beleza. Vai voltar? Provavelmente vai, porque a gente dizia, não tem cura, tem controle. Mas pode demorar anos para voltar. Então, a pessoa pode tentar esse tratamento, né, do estresse e tal, e melhorar bastante, né? Ela pode fazer uma terapia, coisa que ela não fazia, pode treinar outras formas de relaxamento e melhorar bem. Mas essa situação crônica rapidinho passa, né? Passa então, sim, com tratamento, ótimo, né? Sim. Não pode achar que eu tenho isso há tanto tempo, que tudo bem, não vai melhorar. Não é verdade, né? Melhora. Tem há muito tempo, mas você não fez nada. Então, vai piorando, né? Vamos ver a última foto, olha, que é bem daquela psoríase que você falou. Já artropática, bastante, já com alteração das articulações, né? Você está vendo nessa mão aqui direita? Mas se confunde com artrose, não confunde? Sim, claro, não deixa de ser, né? Não deixa de ser um quadro de artrose, mas levado pela psoríase. E consegue se reverter também? Consegue com resultados muito bons também. Que muito bom, bons. Que ótimo. Né? De funcionalidade, de aspecto visual, estético, que também é muito importante, né? Na verdade, na maioria dos casos de psoríase, o aspecto estético é o mais importante, porque a pessoa se sente mal realmente. Aqui não, aqui já é um aspecto fisiológico aqui mesmo. É fisiológico, né? É verdade. Olha, tenho muitas dúvidas chegando, vamos passar para o Dr. Bedin as primeiras. A Elaine, ela pergunta se é verdade que quem tem psoríase não pode fazer cirurgia plástica. Não é uma verdade, mas também não é uma mentira. Assim, por que não é nem verdade nem mentira? Quem tem psoríase pode ter um fenômeno chamado fenômeno de Koebner, que é quando você machuca a pele, naquele local que você machuca, desenvolve a psoríase. Então, se você faz uma incisão para fazer uma cirurgia, você pode desencadear naquela área uma área de psoríase. Pode. Então, não quer dizer que vá, não quer dizer que vá. Então, qual é a solução? É assim, trata.
deixa a pele boa. Quando a pele estiver boa, quando você estiver bem, aí aquele momento é o momento ideal para fazer. Quer dizer, no tempo que a pessoa está com psoríase crônica, quer dizer, com aquelas feridas, sim, aí não é a hora de fazer mesmo. Não vale a pena, não vale a pena. Aí não. Realmente não tem um impedimento, né, formal, mas é que tem esse fato que pode acontecer. Então é melhor não arriscar. É melhor não arriscar. Estar bem, né? Se ela está dizendo que é uma cirurgia plástica, eu estou imaginando que é uma cirurgia eletiva, né? Uma coisa que ela está pensando em fazer. Né? Exato. Então, Helene, é melhor esperar estabilizar, ficar controladinha para você poder fazer cirurgia, tá? Vamos ver mais uma. Valentina, a psoríase pode aparecer em crianças? Meu filho está com lesões parecidas com psoríase nas mãos e nas pernas. Meu pai também tem a doença. É verdade. Assim, pode sim. Crianças podem ter psoríase. A forma mais comum da psoríase nas crianças, a gente chama de psoríase gutata. Parece gotas, gotinhas. É espalhadinha? Espalhadinhas, espalhados pelo corpo todo. Esse dado que ela dá aí pra gente, do pai tem a doença, o pai dela, né, o avô da criança, é um dado também comprometedor. Regra geral, é comum na mesma família. Então, deve ser, e o ideal é que ela procure mesmo o médico dermatologista de preferência para que ele avalie se é ou não é. Né? E na criança? Quer dizer, como cuidar do estresse infantil também, né? Isso é uma coisa muito mais séria, porque a gente tem uma ilusão estranha de que criança não fica estressada. E fica, não é? Eu já tive problemas com pais médicos de crianças, no qual eu dizia, para o qual eu dizia, esse aí é um problema de estresse. Como estresse? Tem 5 anos, como é que pode ter estresse? Ele não sabe que a gente pode ter estresse a vida toda, né? E que o estresse é relacionado à sua vida naquele momento, né? Um probleminha na escola, a babá, os amigos, nascimento do irmão, tudo pode ser um problema que precisa ser avaliado. Então, mais ainda em criança, psicoterapia pode ajudar bastante. E é outra matéria que a gente devia ter nas escolas, desde a pré-escola, não é verdade? Sem dúvida. Porque as pessoas têm um medo de expor as suas emoções, de falar aquilo que te incomoda de verdade. E não se estimula isso, muito pelo contrário, né? É verdade. Disse que, a propósito de ser bem educado ou não, que você não pode falar, que você tem que guardar, que você... É tudo errado, Quer dizer, se a gente não vai falar nada que possa incomodar alguém, então a gente não abre mais a boca, né? É verdade. Agora, tem gente que consegue digerir as coisas com mais facilidade, outras pessoas não. E a gente tem que aprender também a respeitar isso. Quando você não consegue digerir bem, o teu corpo responde, né? Então. Aí você pode ter... Tem gente que diz, mas que chato essa psoríase, uma doença que tem relação com o estresse e tal. Mas você podia ter um problema interno com o estresse, que existem vários, e que seria pior. Pelo menos essa você está vendo. E está podendo tratar. E trata, isso. Então. Você sabe que está aí, né? Você está vendo o problema e pode buscar a solução. Quando você não vê, é pior. Então, olha, aproveite e leve seu filho, um bom momento para levar teu filho para fazer uma psicoterapia. E não só o filho, mas a gente também. Também. Sei que muita gente vai falar assim, é fácil falar isso, mas na situação do país, a maior parte das faculdades de psicologia tem um atendimento, se não gratuito, com um valor bem baixo para proporcionar à população que você faça seus tratamentos psicológicos. E além disso, na verdade, Kátia, assim, né, parar com essa mania de achar que eu não sou louco, eu não preciso de terapia, né? Mas quem é louco... Eu não sou louco, eu não preciso de terapia. Terapia não é para quem é louco, não, é exatamente pelo contrário. Saudável, é para quem não quer ficar, né? Então, tem que fazer. Tem que fazer. Olha, a Bruna mandou essa pergunta pra gente. A psoríase pode desencadear bolhas com pus, febre, mal-estar pelo corpo? Nesse caso, é necessário antibióticos? Pode acontecer. Não é tão comum assim, mas a psoríase pode ser purulenta mesmo. Ela pode ter uma infecção acestada em cima dela, né? É uma doença associada? Isso, porque como a pele fica mais frágil, porque ela tem essa descamação exagerada, ela é mais sensível a qualquer bactéria, fungo, vírus, está aberto, entendeu? Então, pode ter? Pode. E nesse caso é necessário tomar antibiótico? Sim, é necessário sim, precisa tratar com rapidez. No começo da nossa conversa, você comentou, doutor, que o sol é extremamente importante para quem tem psoríase. Mas a gente tem lesões. Passa-se protetor solar?
Você também pode usar o protetor solar em cima da lesão, porque o resultado que a gente quer do sol, na verdade, não é exatamente o mesmo que o filtro solar vai impedir. Então, você passa o filtro solar normalmente e vai para o sol, né? Como se você estivesse se protegendo. O protetor solar não pode causar mais dano dessa pele irritada, nada disso, normalmente né? não. Normalmente não causa, não. Olha, gente, percebeu algo que persiste na tua vida? Pode ser pele, pode ser em qualquer coisa, em qualquer parte, até do lado emocional, busque uma ajuda. Eu digo até do lado emocional, porque o corpo da gente é sábio, né? Ele acha que está protegendo a gente nunca acha que está estressado, como de fato a gente está. Parece que o corpo vai tentando enrolar a gente. Não, você não está tão mal. E depois a gente começa percebendo os sinais, que é o extremo do estresse, né? Ele avisa, ele dá o grito, né? Ó, não dá mais. Não estou mais aguentando, né? Não estou mais aguentando. Então, o bom seria que a gente não esperasse esse grito do corpo. Então, percebeu qualquer pequena alteração, seja de humor, ou na sua pele, no seu corpo, com algum sintoma, busque ajuda médica. Vou passar os contatos do Dr. Valcinir Bedin, que está sempre com a gente aqui. É o www.doutorbedim.com.br, doutorbedim.com.br. O Bedin, gente, é com N no final, não esquece. Obrigada mais uma vez. Sempre bom tê-lo aqui, viu? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Olha, você vê...